Boa tarde, está começando agora mais um Extra Classe Web TV ao vivo. Hoje a gente vai conversar com a professora Fátima Cardoso, que é coordenadora geral do SINTERRN. A gente vai debater a questão do desmonte da educação pública do estado do Rio Grande do Norte e também vamos falar um pouquinho sobre questões nacionais. Você pode mandar a sua pergunta ou sugestão através dos comentários e também é importante que você partilhe essa live, esse conteúdo, para que essa informação chegue ao maior número de pessoas. Boa tarde, Fátima Cardoso. Boa tarde, Denô. Boa tarde a todos os internautas que estão nesse momento ligados e, em especial, os trabalhadores e trabalhadoras em educação. Obrigado, Fátima, mais uma vez por você ter vindo estar aqui com a gente. E para abrir o programa, hoje dia 15, Fátima, 15 de dezembro, sexta-feira, né? E salário de novembro, nenhuma perspectiva, o governo não anunciou, o governo do estado, nem o salário de novembro, nem o de dezembro, tampouco o pagamento do 13º. As pessoas estão ansiosas, querendo saber. E eu te pergunto, o que é que o SINT está buscando? O que é que o Fórum está fazendo? Como é que está sendo essa luta que já vem de bastante tempo, mas quais as informações que você tem e se conseguiram aí agendar essa audiência com o governador para debater essa questão, esse ponto principal? Olha, Denô, em primeiro lugar eu quero registrar aqui a nossa indignação do desrespeito do governador para com os servidores públicos, em especial para os aposentados, aposentadas, pensionistas da nossa categoria. E por que fazer esse registro? Porque essa categoria, ela tem um fundo de previdência e que esse fundo de previdência já foi retirado pelo governo do estado, que usou para fazer pagamento, quer dizer, não respeitou o fundo de previdência. E o que a gente dizia naquela ocasião é que ele estava botando a mão no dinheiro errado, que não era um dinheiro para ser usado, para fazer pagamento ao conjunto do funcionário, mas era para, com a arrecadação do Estado, a receita do Estado. Mas o fundo de previdência, os aposentados estarem com o seu salário em dia. Essa é a primeira questão. A segunda questão é que a gente vem fazendo atos contínuos, atividades, forçando a audiência, discutindo, inclusive, alternativas políticas e econômicas para o estado do Rio Grande do Norte, no sentido de colocar esse calendário em dias. Mas o governo, ele não tem, mesmo que a gente coloque, ele não tem feito o esforço necessário, e aí demonstra, mais uma vez, a sua incapacidade e a ausência do governante, quando ele não busca pôr em prática as alternativas apresentadas pelo Fórum, que nós estamos dentro do Fórum com os outros sindicatos, né? E isso tem nos forçado a fazer uma campanha de denúncias, né? Uma campanha de denúncia permanente da situação de como está vivendo o aposentado, aquele que é doente, que não tem dinheiro para comprar o remédio, aquele que interrompeu o tratamento de câncer, aquele que deixou de pagar o seu cartão, aquele que usou o cheque especial e está com juros altíssimos lá em cima, aquele que deixou de comprar a sua alimentação, enfim. Tudo isso reunido nos dá a certeza e a convicção de fazer o que nós estamos fazendo. Hoje, por exemplo, teria uma atividade pela manhã, estava marcada em frente à governadoria, e isso exatamente chamando toda a categoria de aposentados e de pensionistas, mais outros setores do serviço público, dos outros sindicatos, para forçar uma audiência que deveria estar acontecendo agora. A audiência foi, inclusive, até marcada, mas hoje, né, pela manhã, nós tivemos a notícia de que o governador está remarcando para segunda-feira. E o que é que nós queremos? Nós queremos esses 3 pagamentos. Nós queremos o pagamento do mês de novembro, nós queremos o pagamento do 13º e queremos o pagamento no final do mês de dezembro, e a atualização do calendário. Senão, o governador vai continuar sendo objeto e o garoto propaganda da denúncia como o pior governo do estado do Rio Grande do Norte para com os aposentados e para com os pensionistas. E aí eu gostaria de aproveitar o momento para fazer um convite aos aposentados e pensionistas. Nesta segunda-feira,
a partir das 10 horas da manhã, em frente à governadoria. Lá vão estarem montadas tendas de apoio e nós ficaremos lá até o horário da audiência, que ficou remarcada para as 15 horas de segunda-feira. Caso o governo ele não traga um calendário de pagamento, esse final de ano vai ser forçosamente um final de ano de lutas. E eu queria aqui aproveitar também para chamar a atenção do judiciário. Nós ingressamos com uma ação onde nós solicitávamos que o pagamento fosse feito até o último dia de cada mês. E o judiciário recomendou que se houvesse dinheiro, o governo pagasse até o último dia. Claro, nós já entramos com a ação porque o governo disse que não tem recursos. Já tinha torrado o fundo previdenciário e diz que não tem recursos. O fato é que a gente vê um Estado engessado, a gente vê um Estado que está, apesar de ter tido no mês de novembro, de outubro, aliás, o anúncio do crescimento do ICMS, uma das principais fontes de arrecadação, mas mesmo assim não consegue fazer um calendário de pagamento. E a gente entende muito bem, o governador está tendo uma preferência, ele está pagando a quem? Aos fornecedores, né? Está pagando aos fornecedores e deixando quem faz o Estado, que não é ele é apenas um gestor, quem faz o Estado do Rio Grande do Norte e que já fez e que já deu o melhor de si, amargar o que está amargando. Né? A gente só sabe a dor do outro quando a gente passa por ela. Aí a gente sabe, imagina o tamanho da dor do outro. Nesse momento, tem muitos professores que estão em tratamento, que estão deprimidos, professores aposentados que não saem de casa com vergonha das dívidas, chegando pessoas na sua porta para fazer cobrança, e isso é humilhante. Então, o sindicato vai continuar, tanto cobrando do governo do Estado, através das lutas, e aí reforça a questão de segunda-feira, a partir das 10 horas da manhã, em frente à governadoria, centro administrativo, e cobrando também que a justiça ela procure ser justa. Ser justo. O aposentado não pode, de maneira nenhuma, ser o alvo de um governo que não consegue dar o norte, que não consegue fazer com que o Estado cresça, se desenvolva. Então, essa é a grande preocupação nossa. E nós não estamos sozinhos. Como já frisamos também, o Fórum Estadual dos Servidores estão aí, né, com os salários também em atraso, na mesma proporção, o mês de novembro, né, 1 centavo do 13º e dezembro sem perspectiva. De novo, apesar do governo ter ido com a cuia a Brasília, e aí pediu 750 milhões para tentar colocar esse pagamento, não sei se em dia nem como, mas a gente sabe que tem uma contrapartida que é cruel. Né? Ontem mesmo teria ido a votação, se não fosse a presença dos servidores na Assembleia Legislativa, de um projeto de lei que nós já denunciamos aqui, que se encontra lá para aumentar a alíquota do IPERN, sair de 11% para 14%, ou seja, ele quer arrecadar nas costas dos servidores. Né? Ele quer, e se ao menos ele fosse restituir o fundo previdenciário, mas não tem expectativa dessa restituição. É uma situação muito grave. Nós não nos posicionamos contra a ida dele a Brasília, mas nós nos posicionamos contra ao que está sendo condicionado. Porque o que está sendo feito pelo governo do Estado eu recebo esses 750, mas aí eu aplico a dose dupla no servidor. A partir de então ele terá uma taxação de 3% a mais sobre a Previdência. E tem um outro dado, não vamos esquecer o projeto de lei 151, que foi retirado, aquele famigerado projeto de lei de Robson, não é? Enviado pelo vice-governador Fábio Faria,
Fábio Dantas, digo melhor. Fábio Dantas. Fábio Dantas. Farias é o filho. Isso. Aonde ele acaba com o salário, cria um subsídio, acaba com qualquer possibilidade de ter aumento, porque vamos dizer que prevaleça o custo aluno na portaria interministerial do governo federal no dia 31 de dezembro de 6,82 a correção do piso. O que é que o governo, com esse projeto de lei 151, quer fazer? Esses 6,82, eles serão compensados inicialmente com os nossos quinquênios. Vamos dizer, eu tenho 30% de quinquênio, eu tenho 20% de quinquênio. Então ele subtrai 6,82 do quinquênio, diminui lá e bota no salário lá. Ou seja, para os cofres públicos não vai onerar um centavo. Um centavo. É exatamente um grande golpe, uma grande maldade. O projeto está lá, parado, o que significa dizer que a gente precisa continuar o processo de mobilização, precisa continuar lutando, porque se não for por esta via, esse projeto também vai ser aprovado. Então, aqui o sindicato... Fátima, esse projeto do aumento da alíquota, ele foi barrado na quarta-feira, a pressão dos servidores, o sindicato estava lá, porém, como o Zé Teixeira falou, ele pode sim ainda ser votado esse ano. Ele ainda pode aprovar, embora o ano legislativo esteja acabando, é uma perspectiva de votação ainda nessa semana que vem. Por isso que os sindicatos e os servidores, estão aí atentos e vigilantes. Não é mesmo, eu não Fátima? gosto de tirar conclusões, mas me parece que o jogo do governo, ao não nos receber hoje, para tratar do calendário de pagamento, que é a nossa pauta... Essa audiência ficou para segunda, né? Para segunda-feira. Me parece que esse jogo é exatamente para ganhar tempo e passar esse projeto, porque o governo federal, ele condicionou. Ele disse, olha, eu só passo dinheiro, ou repasso dinheiro para os estados e os municípios, se na verdade vocês fizeram o ajuste fiscal. O ajuste fiscal significa aquele outro projeto que está lá também, de demissão de 14 mil pessoas, é parte desse mesmo pacote. A 151, que foi enviada mais recente, além dos 3% da alíquota que está para votação, também o ajuste fiscal do estado do Rio Grande do Norte. É a reforma da Previdência local, que é uma cartilha nacional que está sendo aplicada em vários estados, inclusive no Rio Grande do Norte, o governador quer fazer. Não só a reforma da Previdência, Denô, mas o desmonte também dos planos de carreira. Uhum. O desmonte na carreira. A carreira significa crescimento. Na proposta do projeto de lei 151, se você tiver gratificação ou a DTS, você nunca vai ter aumento até que aquilo seja consumido, vai desaparecer. O ADTS desaparece e vai lá para cima, é subsídio. Mas o governo não vai retirar um centavo para fazer aumento para pessoal. Aí tem o plano de carreira dos funcionários, de 2010 para cá, que não teve um centavo de aumento. A falta de cumprimento das promoções verticais, promoções horizontais, a falta de cumprimento dos níveis e da gratificação do PIC, que eles chamam, que é uma gratificação que você tem direito, a gratificação também por titulação dos funcionários. Quer dizer, há todo um desmonte. Você vai ganhar salário mínimo, em resumo é isso. O que a gente quer chamar a atenção é que essa luta do Sinte, ela tem que ser uma luta que... Aí eu chamo a atenção de quem está na escola. Temos que chamar os pais para fazer esse debate. Temos que conversar com os nossos alunos e temos que conversar com a população. Dizer qual é o propósito do governo. Não é? Essa forma de trabalhar é um formato pedagógico que vai dando consciência às pessoas do que fez Rogério Marinho com a reforma da Previdência e os outros que votaram favoráveis à reforma da Previdência não trabalhista. A terceirização dos serviços. O que significa eles terem votado a PEC
não é, de 20 anos sem investimento, não só para a educação, mas para outros setores. Então, assim, é muito grave a situação. Cabe a nós fazer essa mobilização, como está essa live agora. Você no início dizia, compartilhe. Acho que é interessante a gente reforçar isso, independente de quem esteja aqui, mas é o conteúdo que ele é necessário ser compreendido. Se a gente tivesse, de novo, uma cultura de massa nesse país, nós estávamos nas ruas há meses. Porque é imoral o quanto o governo está jogando dinheiro fora, federal, para comprar deputados, comprar senadores, para votar nessas propostas. É imoral a gente ter um governo e um prefeito que praticam a mesma política e seguem de uma forma, vamos dizer assim, bastante silenciosa e sutil o mesmo receituário. Você não escuta ele fazer uma defesa, nem Carlos Eduardo e nem Robson Farias, uma defesa em torno dos trabalhadores. Ele diz, nós não temos dinheiro, mas nós sabemos que quando cresce o ICMS, por exemplo, os fornecedores recebem. Por que eles recebem? Eu quero deixar essa pergunta no ar. Por que é que os fornecedores recebem e os servidores não recebem os salários? Essa é a grande pergunta, porque essa pergunta precisa ser feita ao governo do Estado. O que o governador diz, né, Fátima, ele disse há alguns dias, é que os servidores podem, abre aspas, espernear, né? Eles têm o direito de espernear, fecha aspas, né? Ou seja, os servidores têm o direito de brigar pelos seus salários, né? Então você trabalha, algo básico, tem o direito a receber, mas o governador acha que você pode espernear, pode protestar, né? É o que o governador... Qualquer coisa o governador usa a força, a repressão policial, né? Para conter quem protesta, como foi no caso do Detran e da UERN, né? Exatamente. E da saúde. Eu ia chegar exatamente a dizer isso, não é? Ele, claro que ele vai dizer que a luta é espernear. Isso é um vocabulário muito pequeno, muito mesquinho. E, como força tática, ele vai fazer o que fez. Vai criminalizar, como criminalizou os companheiros da saúde. Inclusive, tem toda a nossa solidariedade. Eu queria chamar a atenção da população para isso. Nenhum servidor gosta de fazer greve. Nenhum servidor vai se ajoelhar ou vai mendigar a um gestor público. Ele não quer isso. Isso é indecente. E quando nós estamos num processo de luta, não é porque nós estamos querendo fazer alvoroço, não. É porque alguém precisa falar. Alguém precisa dizer alguma coisa. Alguém precisa reagir. E aí o governo, ele dá risada. Nós sabemos disso. Dá gargalhada, esses bestas estão aí na frente fazendo barulho. Mas ele precisa lembrar que foram os bestas que o elegeu. E aí eu tenho insistido e vou fazer essa campanha talvez como eu nunca tenha feito na minha vida. Em 2018, a gente precisa ter mais do que rigor, é fazer a escolha certa. Nós temos candidatos que serão lançados, são pessoas que são dignas de receber o voto da população, de ter um comportamento diferenciado, de se voltar aos interesses da população. Quando eu digo voltar aos interesses da população, chama a atenção, o governador paga aos fornecedores, porque tem interesse, mas não paga aos servidores. Então, a nossa preferência são pessoas que estejam comprometidas em dizer, não, o serviço público é para ser bom, é para ser de qualidade, o servidor público é para ser valorizado, é para trabalhar bem e não passar pelos transtornos que nós estamos passando de desrespeito. É um desconforto muito grande. Imagine você receber uma ligação de uma pessoa do interior do estado, como eu recebo várias ligações, pessoas chorando. Fátima, me dê uma boa notícia, pelo amor de Deus, o homem da bodega não quer mais vender. Anotado no caderno. Não quer mais vender. Mas eu chego e digo que não recebi dinheiro, ele não acredita. Por que ele não acredita? Porque ele vê alguns segmentos receberem da ativa, receberem o salário no final do mês e ele acha que o aposentado também recebeu o que está enganando. Então é isso mesmo, Denô. É um grande jogo que ele faz. Porque... Mas você continuar, me lembrei agora de um... A gente tem sempre conversado com os aposentados, né, nos atos. Eu me lembrei agora da professora Rita de Cássia, que ela disse que teve que interromper o tratamento contra o câncer. Não sei se você viu esse depoimento.
porque o plano dela, no momento, estava atrasado há mais de 20 dias, né? Então ela está com CA com câncer, teve que paralisar por isso, né? Porque não está recebendo o salário em dia. Então, gravíssimo, o que está acontecendo, né? Gravíssimo. Risco de morte, né? Gravíssimo porque quando morre, você não tem nem a quem responsabilizar. O juiz, quando diz, não, pague em dia se tiver recursos. O juiz não pensou nessas pessoas. O juiz não pensou que o aposentado ele é praticamente indefeso. Ele não está na ativa, não tem como fazer um movimento mais aguerrido, um movimento duro. Não é? Não pode nem fazer uma greve de fome. Porque já está tão debilitado que não pode mais fazer. Ou seja, são coisas que tinha que ser observada, inclusive pela justiça também. Já que o governo do Estado está procedendo desta maneira, e aí ele, como gestor, ele sempre se desculpa, mas não tem desculpa de maneira nenhuma. Não tem como a gente aceitar nenhuma desculpa. Ele quis se eleger. Ele quis ser o governador do Estado. Então o filho está no colo dele. Ele que dê conta do Estado do Rio Grande do Norte, em tese, enquanto administrador. Administrar significa mais do que você sentar numa cadeira e esperar que alguma coisa aconteça. Significa iniciativa. Significa que você vai ter alternativas a apresentar para o seu Estado. Foi isso que ele disse durante a campanha política. Então, assim, é um fato que está sendo recorrente. Nós temos companheiras que estão precisando de prótese, que estão com câncer, estão precisando de prótese, não, em função do dinheiro atrasado, não tem nem como comprar a prótese e a prestação. Prótese por motivo de câncer de pele. Então não é só o caso de Rita, não. Nós temos vários casos no Estado. Né? Isso é doloroso e eu quero mais uma vez aqui fazer um apelo aos juízes. Por favor, entre na casa de um aposentado e veja como ele está vivendo. E entre na governadoria e veja o que é que está acontecendo. Os empresários estão recebendo. E eu acho que a fidelidade é com o povo e não com situações particularizadas, como está sendo o caso do governo do Rio Grande do Norte. Exatamente, Fátima. E a gente pode entrar agora já na questão do desmonte da educação pública, né? O SINT diverge da forma como a secretária estadual, a Cláudia Santa Rosa, vem, como é que eu posso dizer, vem conduzindo a educação pública, né? Porque é um tipo de modelo, a gente pode dizer que é um modelo voltado para o mercado, mercadológico, né? Qual aspecto desse desmonte, além do sucateamento, que é algo tradicional, você pode destacar que o SINT tem combatido e que vocês divergem? Divergimos em muitos pontos, de novo. Só exemplifiquei um. Você toca em um que eu considero muito importante. Na hora que você faz ou recebe, entre aspas, um benefício de um banco, financiando um projeto, você pode ter certeza como o Estado paga 4 vezes mais o valor daquilo. É bem verdade que Cláudia tem dito, não, mas nós não temos dado nenhuma contrapartida. Dentro do capitalismo, a gente sabe que não existe isso. A gente sabe e viu aí pelas questões nacionais que foram colocadas, de como é essa engrenagem, o toma lá da cá. As organizações sociais, as ONGs, elas tiram muito dinheiro público, e o retorno é muito pouco. Então, quando você passa a agir ampliando esse leque, vamos dizer assim, de iniciativas, dizendo que está usando em benefício da educação, nesse ponto a gente tem uma divergência profunda. A gente quer a verba da educação ser da educação. Nós não queremos que o Estado desvie aquilo que é do público para organizações não governamentais, que a gente sabe também como é esse modelo.
Nós temos uma preocupação muito grande porque esse modelo, ele não é um modelo sensível, pedagogicamente falando. Ele é um modelo onde ele aborda resultados. Aí eu fico, às vezes, sempre me questionando, né, nas nossas lutas, quando nós estamos em movimentos, ou até mesmo em debate, ou em outras circunstâncias, eu fico me perguntando, esse povo conhece a população? Porque me parece que não conhece a população. Um filho cujo pai está desempregado, a mãe passa o dia fora trabalhando, são duas situações diferenciadas, existem problemas de moradia, problemas de ordem de convivência familiar, pelos mais diferentes conflitos. Como é que essa massa humana ela pode produzir um conhecimento desejado que é cobrado por esses entes privatistas? Como? Eu fico me perguntando, como? Aí é uma inversão do papel, por isso que a gente discorda. É uma inversão do papel. Qual é o papel do Estado? O papel do Estado é prover, por exemplo, uma escola de tempo integral, aonde oportunize a criança, o jovem e o adolescente o domínio do conhecimento, não só das ciências, mas o conhecimento do mundo. E ele se sentia um sujeito social. Ao contrário disso, nós temos, por exemplo, 18 escolas que são de tempo integral, semi-integral, ou centros de educação, que, meu Deus do céu, eu teria vergonha de dizer que aquilo é escola de tempo integral. Aonde falta professor, vai chegar ao final do ano com a ausência de professor, aonde a estrutura é muitas vezes uma estrutura bancada por profissionais e por alunos e pais de alunos, aonde o mínimo exigido, que é um refeitório, não tem. Escolas sucateadas ou escolas novas. Tem escolas com prédios novos que não têm equipamentos. É o caso do CEP João Faustino, lá do Pitimbu, né, que a gente visitou, e o pessoal fez a denúncia da situação lá, que é um prédio novo, mas que o material que tem lá, quase todo, ele foi doado pela comunidade escolar. Professores, pais, alunos, enfim. Ou o outro paradoxo, vou dar um exemplo de um Marizal, Escola 11 de Agosto. Essa escola, ela é cheia de cupim. E eu tenho perguntado... Sucateada. Eu tenho perguntado, o que fizeram? Fizeram um laboratório? A sala, a cozinha lá, o refeitóriozinho, a cozinha com o refeitório, não tem 4 metros quadrados. É um biongozinho. E a biblioteca? Quer dizer, é um ato que a gente não pode compactuar e chama de desmonte. Aí vem a questão da metodologia de trabalho. A metodologia também confronta com o nosso pensamento. Nós entendemos que a Constituição brasileira e a LDB, eles dão a oportunidade do profissional, dentro da sala de aula, exercer as suas liberdades democráticas e praticar o pluralismo de ideias. O que é que acontece? O ensino médio está voltado todo a um ensino mecânico. Eles falam na área de conhecimento. Aí, quando vem a cobrança, vem o resultado do IDEB. Ah, cadê o IDEB? Meu IDEB está lá embaixo. Meu IDEB é matemática, pura e simplesmente sem lógica, sem raciocínio. É a língua portuguesa sem ser interpretada. Então, quando a gente se coloca diante de uma situação desta, a gente se coloca dizendo o seguinte: nós temos um aparato todo legal e isso está sendo negado. Vocês só estão fazendo um levantamento de dados negativos à população. E estão fazendo isso porque vocês gostam de fazer. Vocês não oferecem, mas gostam de tocar o braço na seringa. E por que tocar o braço na seringa? Porque é o papel do Estado.
Nós temos um plano estadual de educação, como temos um plano nacional de educação, municipal de educação, que não é diferente do município de Natal, não. Neste plano, a gente tem a oportunidade de exercer as liberdades democráticas e o pluralismo de ideias, assim como de concepções pedagógicas, que está lá na LDB, na Lei 93/94, aonde diz que você pode ter o direito de ter metodologias e concepções pedagógicas diferenciadas. E o que é que a gente está vendo agora? Na prática, isso tem funcionado, Fátima? Sobretudo nesse momento Não. desses projetos aí que tem escola sem partido. Não, de novo, eu vou mais próximo aqui. Ah. A secretária de Educação lançou um material em versão preliminar, de um referencial de construção do projeto pedagógico. A finalização dele nos trouxe, aliás, não foi só a mim, duas grandes preocupações. A primeira é que esse conteúdo academicista, conteudista, escola conteudista, ela deve ser passada pelo professor. E a segunda é que parece que eu estava vendo o modelo de planejamento americano da década de 70, aonde vem os objetivos gerais da disciplina, os objetivos específicos que você vai trabalhar, aí você vai ter o conteúdo relacionado que você vai trabalhar, aí você vai ter a parte de metodologia que não é metodologia, são recursos que você vai utilizar em sala de aula, recursos didáticos, o livro, o trabalho de grupo, a prova, etc, etc. E, por último, vem a avaliação. Mas não é uma avaliação diagnóstica e nem formativa. E isso faz a diferença. Eu avalio o aluno de forma que ele tenha um progresso e não para constatar onde ele está. Isso não é avaliação. E a grade, ela não vem, e eu quero ressalvar aqui que a grade ela não vem explicitamente, vamos dizer assim, especificando cada ponto desse. Mas é a mesma grade dos anos 70, que era a chamada taxonomia de Bloom, dos Estados Unidos, que toda a América Latina foi obrigada a copiar essa taxonomia de Bloom. Eu fiz parte da universidade, a gente lá pelos anos 80, a gente estudou muito isso e pode muito bem debater acerca desse objeto. As diretrizes que a secretária Cláudia, em versão preliminar, fez, nos dá a entender isso. Não é? Então, esse é um aspecto. O segundo aspecto você tocou. Já temos um projeto de lei que já coloca que o professor ele não pode, aqui na Assembleia Legislativa e outro na Câmara Municipal. Isso, escola sem partido ou... Tem uma escola sem partido, tem um outro. Tem, a escola sem pornografia é daqui do município. É do município de Natal. Eu dei uma olhada no conteúdo dos dois projetos, todos dois vai no caminho na contramão do que diz a Constituição e o que é o pensamento pedagógico de muitos teóricos, que não é meu, mas de muitos teóricos renomados, inclusive um que é Paulo Freire, que internacionalmente é conhecido, além de outros que eu não vou aqui citar, mas vai na contramão de tudo isso. Por quê? Porque é o modelo de educação que o governo Temer está querendo. Por isso que nós temos o entendimento de que isso é um desmonte na educação. Na medida em que você construiu possibilidade do aluno ter uma aprendizagem para a vida, não é para ser peão, não, é para ser doutor. É para ser, como diz, alguém na vida. E não ser o filho do lavrador, continuar sendo o filho do lavrador. Porque essa é a possibilidade. O mundo acadêmico ele é muito fechado.
E nesse modelo que o Temer está voltando com o Mendonça Filho, e que os estados e os municípios estão copiando, é um modelo que vai segregar novamente, é um modelo em que vai deixar o índio fora das universidades, que vai deixar o negro fora das universidades, os filhos dos trabalhadores vão ficar, e nós só servimos de peão, pronto. Beleza, tá bom, é a mão de obra que eles precisam, não é? É a mão de obra que eles precisam, porque é uma mão de obra barata e uma mão de obra sem consciência. E aí a reforma trabalhista veio a calhar. Nesse momento. Fátima, a gente vai fazer agora um rápido intervalo, daqui a pouco a gente continua conversando sobre esse assunto. E é isso, daqui a pouquinho a gente volta com um bate-papo com a professora Fátima Cardoso sobre o desmonte da educação pública. Até daqui a pouquinho. O SINT-RN está presente através do Facebook. A fanpage do SINT-RN é atualizada várias vezes ao dia, como notícias provenientes do portal do sindicato e de sites afins. A fanpage mantém um serviço de relacionamento onde os filiados e demais interessados podem obter respostas online a questões apresentadas na forma de comentários e mensagens. O SINT-RN está presente através do jornal. O jornal Extra Classe é usado para aprofundar as notícias específicas da luta, analisando-as e expressando opiniões que ajudem na formação da consciência de luta da categoria e preparando-a para os embates. As matérias e artigos dão subsídios à luta, com argumentos fundamentados em dados e fatos. Estamos de volta com Extra Classe e Web TV ao vivo. A gente está conversando com a professora Fátima Cardoso, que é coordenadora geral do SINT-RN. A gente está falando sobre o desmonte da educação pública estadual, municipal e a nível no âmbito federal. Você pode mandar sua pergunta ou sugestão através dos comentários e também é importante que você divulgue essa live fazendo o compartilhamento para que essa informação chegue ao maior número de pessoas. E na última quarta-feira, o SINT promoveu a confraternização de fim de ano dos aposentados filiados ao sindicato. A diretora de aposentados, Marlene Moura, deixou um recado para a gente. Essa festa é de grande importância para este segmento. Nós concretizamos em fazer todos os anos essa festa. E aí está a resposta, casa lotada. É um segmento que está sendo massacrado agora nessa conjuntura perversa. O governo não tem um tratamento adequado para os companheiros e companheiras aposentadas, mas nem por isso nós deixamos de oferecer nossas atividades para esse segmento e também a questão do lazer. Basta de sofrimento com o atraso de pagamento. Temos essa festa aqui e eles também não estão impedidos de participar da outra. Sempre eu convido que eles permaneçam nessa festa. Mas quem quer participar da outra pode participar. E também na quarta-feira, o SINT, juntamente com o Fórum Estadual de Servidores, esteve na Assembleia Legislativa para barrar o projeto, a votação do projeto que prevê o aumento de 11 para 14 da alíquota previdenciária, da contribuição dos servidores para o IPERN. O coordenador-geral do SINT-RN, o professor Zé Teixeira, comentou essa primeira vitória dos trabalhadores em educação. Mais um dia de luta, na verdade, contra um projeto maldoso, um projeto maldito, que vai empurrar a mão no bolso da classe trabalhadora, dos servidores públicos do Estado do Rio Grande do Norte, que seria o aumento da alíquota previdenciária de 11% para 14%. Na verdade, a nossa pressão de ontem para hoje fez o projeto sair de pauta, pois a Assembleia Legislativa já havia anunciado que entraria em pauta hoje para votação. Nós nos mobilizamos muito rápido, graças aos veículos que temos, redes sociais, e
conseguimos aí barrar o projeto. Os deputados não tiveram coragem, de colocar o projeto para votação. Mas devem ficar atentos, porque essas maldades, elas poderão voltar a qualquer momento. Nós chamamos a atenção dos trabalhadores e trabalhadoras de educação, servidores do Estado do Rio Grande do Norte, simplesmente aqueles trabalhadores, os servidores da base, aqueles que não são marajás, que não ganham, que não são privilegiados, né? Estejam atentos, porque nós poderemos estar chamando a qualquer momento para encher as galerias desta Assembleia Legislativa e impedir que mais uma maldade seja cometida em cima dos trabalhadores. Além de não estar pagando os aposentados em dia e outras categorias de servidores mesmo da ativa em dia, ainda querem tirar mais dinheiro para engordar aí uma previdência que eles afundaram. Ou seja, a conta não pode ser colocada nas costas da classe trabalhadora. Não somos nós, não seremos nós que vamos arcar com a crise gerada aí pelo grande capital, pelos interesses do Estado, pelas opções que o governo do Estado assumiu, né, traindo inclusive os trabalhadores, traindo inclusive a sociedade norte-grandense, e hoje o Estado se encontra na situação que se encontra, mas não somos nós que vamos pagar essa conta. Aí o recado do coordenador-geral do SINTERRN, professor José Teixeira. E dia 23, né, que é esse sábado, o outro, né, tem a tradicional confraternização dos trabalhadores em educação, do SINTERRN, de fim de ano. Vai ser realizada lá no Centro de Convenções, às 21 horas, e a distribuição das senhas vai ser feita nos dias 19 e 20 de dezembro, das 8 às 17 horas, lá no SINTERRN. As senhas vão ser entregues impreterivelmente ao filiado, mediante a prestação do contra-cheque e a doação de 1 quilo de alimento não perecível, que vai ser destinada à campanha que o SINT está fazendo, que é a campanha do SOS Aposentados, né? Aposentados aí que estão sendo tão massacrados pelo governo do Estado. E lembrando que a atração principal da festa do SINTERRN será a tradicional banda, conhecida banda The Fibres. Se você quiser mais informações sobre a festa, é só acessar o site do SINTERRN, www.sinterrn.org.br. Então é isso, né, Fátima? E você viu o recado que o Zé deixou para a gente, né, sobre o projeto da alíquota previdenciária, para todo mundo ficar atento, como você falou no primeiro bloco, né? Exatamente. Nós precisamos permanecer 24 horas em alerta, até porque a gente sabe que esse governo tem a capacidade de, e a qualquer momento, e os deputados também, a qualquer momento votarem. Eles querem só que a gente não esteja presente, mas o desejo deles também é de votar. E aí nós vamos convidar mais uma vez a nossa categoria para se fazer presente nesta segunda-feira, não é? A partir das 10 horas, em frente à governadoria. A audiência que ia ocorrer hoje, ela passou para segunda-feira e nós não podemos dar fôlego, que seja Natal, que seja Ano Novo, não importa qual dia, importa que nós estejamos cobrando aquilo que é de direito, aquilo que é nosso. Portanto, Denô, é importante, ela vai ter uma estrutura mínima e o pessoal deve ir para ficar, para a gente pressionar o governo a apresentar o calendário de pagamento, o mês de novembro, o 13º e o mês de dezembro. Né? No bloco anterior a gente já falou sobre isso, mas é bom reforçar. E também, Fábio, para ficar ligado, ficar articulado, né? As redes sociais, as mídias do SINT, dos outros sindicatos também do Fórum, né? Para ir se articulando, né, nos grupos para qualquer chamado. Né? Porque o chamado para a votação do projeto da alíquota foi feito na terça-feira, finalzinho da tarde. Na quarta-feira o pessoal estava lá presente, né, articulado. Você vê a força que as redes sociais têm, né? Exatamente. Tá lá, e a gente foi lá, a gente viu que os deputados estavam, quase todos são favoráveis ao projeto, e a gente viu que eles estavam visivelmente constrangidos, né? O pessoal ali pressionando e eles, nessa crise, votar esse aumento. Sem dúvida, e eles sabem que, por exemplo, a Assembleia Legislativa, nenhum deles estão afetados. Não. Nenhum deles estão afetados. E o que de fato a gente precisa compreender e que eles não suportam nesse momento é esse poder de mobilização que a gente tem. Por isso aparenta esse constrangimento, eu digo aparenta porque é aparente, eles vão votar, agora precisa da gente olhar olho no olho.
E aí, meu camarada, você votou, você vai ser denunciado. E nós vamos fazer campanha, vamos lembrar, quando chegar a eleição em 2020, nós vamos lembrar a população, principalmente aos trabalhadores. 2018, né, Fátima? 18 É agora. Ah, 18. É agora, 18. 18. Ele já fala dos deputados estaduais. Estaduais. 2020 é a eleição municipal, né? Exatamente, é municipal. 18, exatamente, 2018. Governo do Estado, deputados estaduais, federais, senadores e presidente da República. E aquela coisa, né, Fátima, sempre lembrar de... Muitas vezes, né, a população reclama dos representantes que estão, se fala no executivo, mas também no legislativo, né, seja no município, nos municípios, no Estado, na Câmara Federal, mas também é importante lembrar de, na hora do voto, né, ver os candidatos que tem aí, existem candidatos bons, né, existe essa criminalização da política, mas a gente sabe que não é assim, existem sim políticos bons, bem intencionados, que têm um histórico de luta, e escolher esses políticos e não votar nos mesmos, né, que a gente vê. Não existe renovação, né? Quando um sai, coloca o filho, coloca o primo, coloca a esposa, enfim. Alguma maneira ele encontra de... Ou os dois ficam juntos. E se ele não pode, ou porque ele não tem voto, ou porque tem um problema na justiça, ele vai, coloca alguém, indica alguém, coloca alguém e vai lá assume o lugar dele. Então, fica atento a isso, né, Fátima? Tem que ficar. Inclusive, só assim, Denu, nós realizamos o congresso agora, né? 30 de novembro a 2 de dezembro. E o nosso Congresso deliberou de que o Sinter vai ter posição. É importante, porque a maior instância estatutária é o Congresso. E deliberou, ou seja, nenhum diretor do sindicato, nenhum trabalhador em educação vai se sentir inibido de dizer, não, eu não posso ter opção. A minha categoria fez opção através de um Congresso. E não vai adiantar a burguesia... querer nos intimidar, dizer que o sindicato está partidarizando. Não adianta. Não adianta porque nós vamos dar ouvidos de mercador. Ou seja, nós não vamos de maneira nenhuma ficar dependendo de uma situação que querem nos constranger para não fazer aquilo que é o papel que o Congresso deliberou, que é exatamente indicar as candidaturas de esquerda, pessoas sérias. Eu não estou falando em partido, não. Estou falando em pessoas sérias. Inclusive aqui no Rio Grande do Norte, tem parlamentar que não merece de maneira nenhuma renovar o seu mandato, mas tem parlamentar que não vem votando contra os trabalhadores. Isso. Entendeu? E não é nem de esquerda. Exemplos, né, Fátima? A gente pode citar dois exemplos. Deputados ou deputado que merece continuar na Assembleia, como tem também. Exatamente. Mas a gente não vai citar os nomes. Mas não. Isso aí não. Isso aí a gente vai fazer no cochicho, no boca a boca. É sempre aquela velha história, né? O sindicato tem a posição abertamente, isso é importante, e aqueles que não têm posição, né, os da direita ou equivalentes, já ao não se posicionar tem posição. Né? Eles dizem que não tem, né? Eles são... Não tem o gestor, né, Fátima? Quem é o gestor, quem não é o político, né? É a farsa, né? Mas... Diz, eu sou neutro. Não existe a neutralidade. Neutralidade não existe, a gente sabe ou você serve a Deus ou serve o diabo. E isso é óbvio. Não existe essa neutralidade. Aí eu digo, eu não discuto religião, não discuto política e não discuto futebol. Discuto os três. Juntos, né? Os três juntos. Então, é preciso a gente ter clareza. Eu posso não gostar muito do assunto. Eu posso me incomodar com o assunto. Eu posso não gostar da sua posição. Aí tá certo. Mas não existe essa neutralidade. Porque na hora do voto, Denu, vai lá e vota. Vai lá e vota. E vota naqueles que são os seus opressores. Aqueles que oprimem. Aqueles que oprimem. São aqueles que estão com o chicote na mão. E aí, nessa hora, a pessoa vai lembrar de quê? É que tem um futuro. O futuro dos seus filhos, dos seus netos, o seu futuro. Né? Portanto, essa perspectiva ela é muito importante de ser amplamente divulgada. Nosso Congresso aprovou e nos deu carta branca. Eu digo a educação, não só a diretoria do sindicato, mas todo e qualquer trabalhador em educação para fazer essa discussão. Para fazer esse debate em 2018. E, Fátima Cardoso, a gente estava no finalzinho do primeiro bloco falando aí do desmonte da educação pública, né? Aqui no Estado, a gente passou pelos projetos que vêm sendo propostos ou implementados.
E a gente também falou sobre o tipo de modelo, né, mercadológico da Secretaria Estadual de Educação. A gente também pode falar, Fátima, sobre duas questões importantes. O sucateamento, né, que é algo que vem ao longo dos governos, né, que esse não tem observado, e também a questão da falta de valorização dos profissionais, né, a negativa de concessão de licenças prêmios, ou progressões, enfim, uma série de aspectos. Não é mesmo, Fátima? Neilton, nossa escola ela está mais do que sucateada. De novo. De novo você confundiu. É o cabelo. É o cabelo. É verdade. De novo, a nossa escola está mais do que sucateada. Nós já tivemos uma escola, por exemplo, na rede municipal de Natal, uma escola num padrão bom. Hoje nós temos uma escola completamente sucateada. Na rede estadual, nós já tivemos escolas bem conservadas. Mas hoje, a própria Secretaria de Educação reconhece o sucateamento. Não por acaso, no mês de abril, a secretária apresentou um projeto de que ia ter recuperação em mais de 600 escolas. 604, se não me engano. Não é? Isso significa dizer que você está com um padrão abaixo do nível de qualquer condição de trabalho. É toda a rede, são 600 e poucas escolas, não chega nem a 670, e você tem 604, volto a dizer, se não me engano, para fazer reparo e grandes e médio e reconstrução. Por aí você tira. Você tem o Dulce Vanderlei, que está aí há 2 anos. Os alunos não têm direito de estar na escola deles. Temos o Dulce Vanderlei, Fátima, mas temos um outro que a gente fez até matéria sobre, agora me fugiu o nome. Augusto Severo. Augusto Severo, isso. Augusto Severo. Augusto Severo. Mesma situação, 2 anos. Né, mesma fechados. Situação, 2 anos. E aí a gente vê muita propaganda governamental e não vê na prática, materialmente, aquilo sendo reconstruído, aquilo sendo feito. E esse formato, ele prejudica muito, não só o trabalho pedagógico desenvolvido na escola, como também prejudica muito a consciência do povo. Porque o povo vê um investimento em propaganda e não vê lá na escola. Onde é que está sendo feito isso? Essa propaganda que está sendo veiculada, e onde é que está acontecendo que eu não estou vendo? Né? Por isso que há um descrédito muito grande, por isso que esse sindicato goza hoje do respeito da sociedade, porque tem buscado ser minimamente coerente. Coerente, fez, vamos aplaudir, não fez, vamos falar. No aspecto da valorização profissional, gente, é um absurdo. Nós temos um plano estadual de educação, um plano municipal e planos municipais de educação, que prevêem nas metas 17 a valorização profissional e meta 18, a valorização profissional de professor e de funcionário, e isso nem se toca, isso nem se fala. Agora, por outro lado, isso não se toca, isso não se fala, mas a gente vê fazer outros investimentos que a gente pergunta, por que você vai contratar uma empresa para fazer um projeto de diretriz, quando no Rio Grande do Norte você tem, dentro da própria Secretaria de Educação, você tem pessoas competentes para fazer isso. Fazer formação profissional, ter que buscar alguém de fora, empresas de fora para fazer. Então, é a questão de você não valorizar, porque não é só a questão financeira, não é só a questão das condições de trabalho, mas é também você valorizar o profissional que você tem, o doutor que você tem na Secretaria de Educação, a doutora que você tem, aquele que é mestre, que está lá, que academicamente tem condições de desenvolver um trabalho que está em sintonia e tem todo um alinhamento com aquilo que se passa no interior da escola, aquilo que se passa dentro da escola.
E aí a gente vê um outro aspecto também que a gente precisa passar para a sociedade e debater, né, que é a ausência do Estado quando se trata de responsabilização. Ele não quer assumir a parte dele. Ele quer colocar para o professor a responsabilidade. Porque o professor vive adoecendo, porque o professor vive de atestado, porque o professor vive de licença. É verdade, não é mentira. Agora, aí tem uma condição, que também seria de valorização da carreira, que era o Estado assumir, do ponto de vista do direito do trabalhador, que está numa lei, garantir, por exemplo, as licenças-prêmios, as aposentadorias. Você chega a um determinado momento em que o nosso trabalho é tido como um trabalho penoso. O que é um trabalho penoso? É um trabalho de muito desgaste psicológico. E justamente por isso que os professores adoecem, né, Fátima? Por isso que adoece, por isso que vai o atestado, porque não tem a licença-prêmio garantida. A licença-prêmio é para quê? É para você ter aquele descanso temporário e voltar em condições de lecionar mais forte, com mais vontade, com mais vigor. E o Estado, ele nega esse tipo de direito. Um professor, quando ele chega às vésperas da sua aposentadoria, que a aposentadoria fica 1 ano, fica 2 anos, nós já tivemos casos de ficar até 5 anos. Tivemos uma professora do interior que se aposentou depois de 5 anos que deu entrada naquele pedido, naquela solicitação. Veja o descaso do governo do Estado. Não foi esse governo, mas foi outro governo, é governo do Estado. Por isso que tantas vezes os trabalhadores da educação acionam a assessoria jurídica do Sint, né, para que se mova um processo, né, para resolver essa situação, né? Exatamente. Olha aí um exemplo, 5 anos, né, de espera. 5 anos de espera. 2 é muito comum. 2 é muito comum. Então, veja só, você negar uma aposentadoria a quem já está doente, a quem já não tem a menor condição de estar dentro daquela estrutura fracassada, sucateada, aonde você psicologicamente não tem mais condições. Então, o Estado, ele não toma para si essa responsabilidade e transfere de uma outra forma no discurso, que é exatamente a responsabilidade do profissional. Essa é uma forma de valorização que a gente vem lutando, além da negação de direitos, de promoção, de progressões. Isso é no Estado, é no município. É imoral a situação que a gente vive hoje. Nós temos no município de Natal 2 planos de carreira. Lutamos para fazer a unificação. E a proposta que saiu da Secretaria de Educação era tão ruim que o sindicato disse: não, nós não queremos essa proposta, preferimos ficar com os 2 planos de carreira. Um da educação infantil e outro do ensino fundamental. Você veja como não há uma sintonia entre profissão e ação do profissional. Entre o que o profissional precisa e entre o que a secretaria deseja e ouve, né? Como que ela enxerga as coisas, né? E que ele precisa também, ele precisa como profissional para desenvolver suas funções. Então isso é valorização também. Isso é valorização. Sem contar não é? Sempre precisamos fazer uma greve para acontecer alguma coisa. Com o piso salarial, o advento do Fundeb e o piso salarial, as greves elas foram mais reduzidas. Isso quando se trata do professor. Já para os funcionários, eles não têm uma política de valorização profissional. Não tem. Porque não é só você ter o plano de carreira de novo. Você precisa ter uma data base, uma data de correção, mais um fator de correção, ou seja, uma referência para fazer a correção salarial. Outro fato que muitas vezes eles dão risada conosco quando a gente fala no excesso de alunos em sala de aula. Gente, só sabe o que é lidar com criança do berçário ao adulto, quem está na sala de aula. E quando você tem uma sala de aula em excesso, você não tem condições de fazer um bom trabalho.
Mas o Estado exige que você apresente, o Estado critica. O Estado, quando eu falo, não é só a rede estadual, não. Eu falo em redes municipais, a rede municipal de Natal e a rede estadual do Rio Grande do Norte, é assim. Ou seja, a valorização é um aspecto fundamental. E isso faz com que a educação entre no processo de decadência. Por quê? Sem um local apropriado de trabalho, sucateado, uma formação que esteja em sintonia com as necessidades, vamos dizer, daquilo que a comunidade escolar precisa. Sem a valorização profissional, é lógico que é uma engrenagem que não vai funcionar. Sem o cumprimento das carreiras, aonde você vê, você falou há pouco, né, que tem sido a procura muito grande da assessoria jurídica do sindicato, tanto no Estado como nos municípios, para buscar direitos que estão em lei. Só no Brasil tem uma coisa dessa, que o gestor se acha dono. Quando ele se elege, aí eu tenho feito uma crítica muito grande. Quando o gestor se elege, ele se elege dizendo que tem um programa. Bom ou ruim, mas ele foi eleito com aquele programa. Ele deveria, pelo menos, cumprir minimamente aquilo que fez, aquilo que botou no papel. Ele botou no papel dizendo que podia fazer. Então, para ganhar a eleição vale tudo. Depois que ganha, se senta o dono, aí bota spray de pimenta, bota a polícia descer o cacete. Ele esquece, né, Fátima? Ele esquece do que ele disse na campanha, né? Às vezes ele falta tanto com a verdade que ele se esquece do que ele prometeu. Né? Quando é cobrado, eu acho que ele chega a dizer, eu disse isso. Olha, o assessor, eu falei isso, você falou. Né? Falou. Mas eu não me lembro, né? Isso é uma comédia, isso virou comédia. Por isso, a gente ri porque é tão absurdo. Porque assim, quando a gente diz que esse modelo não está servindo a gente, Denô, é porque fica mais claro que a direita desse país, ela quer tirar qualquer possibilidade da classe trabalhadora ter acesso aos bens materiais que todas as pessoas devem ter. E eles querem por quê? Porque eles se deleitam nos prazeres que a vida oferece. Você passa o ano todo para ganhar 30 mil reais, num jantar é muito comum eles se deleitarem e aí vai 30, 40 mil reais no jantar. Né? Enquanto que um salário mínimo poderia ser bem maior, mas a visão estreita deles, a gente chama de visão estreita, mas é claro, não é visão estreita, eles estão defendendo os interesses dele. Inclusive, compete a gente quando eles contratam um trabalhador, né, eles querem pagar esse salário mínimo, né? E acham ruim ao pagar, acham que estão pagando muito e estão fazendo um favor ao contratar aquele empregado, né? É uma piedade. Né? Estão exercendo a piedade. É uma piedade. Você está demonstrando isso aí. Exatamente. E assim, vai complicar mais de novo. Vai complicar mais porque o capital nacional, ele vai fugir do país. Ele não vai investir no país. Se não investe no país, nós não vamos ter emprego. Aí as pessoas vão se submeterem ao trabalho intermitente, ao trabalho escravo, que é um trabalho escravo, e não vão reclamar, porque precisa do feijão e do arroz em casa. Como é que você vai reclamar? O cara está com chicote na mão, na época da escravatura, está com chicote na mão, eu não vou para a lavoura? Eu não vou lá botar? Claro que eu vou, porque senão eu vou sangrar de tanto apanhar. Não tem um chicote no mesmo formato. Mas a lei é um chicote. E que sangra. Sangra porque você vai vender sua força de trabalho, vai se enganar, né? Muita gente ficou enganado, muita gente ainda está enganado. Por quê? Porque só a partir de novembro é que a lei entra em vigor. Aí pega um período natalino, de festas, Natal e Ano Novo. É um período que não dá para você observar muito, porque já tem aquelas contratações que são temporárias e automaticamente isso existe no mercado, dado a força do consumo. Eu não sei se este ano vai se ter o mesmo consumo com todo mundo com os bolsos vazios. Os pobres, né?
os pobres com os bolsos vazios. Mas, a partir de janeiro, as pessoas vão começar a sentir. Sabe? As pessoas vão ver que isso foi uma grande piada de mau gosto. E vão sentir que, na verdade, o movimento sindical, ele está aposto, por quê? Porque é um movimento mais consciente. São categorias que têm leitura de mundo, que têm leitura de sociedade. É por isso que nós reagimos. Porque se fosse a escola da vida que eles querem, era todo mundo cabisbaixo. Mas, na verdade, a gente tem uma outra trajetória, que é uma trajetória de organização, de resistência e de conhecimento. Porque o que dá todo esse poder a eles é o conhecimento. Se você tira o filho do trabalhador da universidade, ele não tem conhecimento. Então vai dizer como muito, mas sempre foi assim e assim continuará sendo. Não. Nem sempre foi assim, ponto. Mas pode mudar. Mas a partir de agora nós poderemos ter um outro mundo, nós poderemos ter uma outra nação, nós poderemos ter a nossa soberania que está em ameaça, né? O Temer está entregando aí de bandeja, né? E isso é muito perigoso porque nós vamos voltar a ser o quintal, né? O terreiro, o escárnio dos Estados Unidos, do imperialismo norte-americano. É muito grave isso e que as pessoas precisam nós temos, entender. Né, Fátima Cardoso, eu acho isso curioso, nós temos candidatos aí, futuros presidenciáveis que prestam continência, né, à bandeira americana, né, baixando a cabeça, né, cadê a soberania, né, cadê o respeito, cadê o patriotismo, né, que diz ter, né, mas se entrega assim tão fácil, né, os nossos interesses, exatamente, né? Além de se curvar. Se curvar totalmente, né, uma coisa... Além de se curvar de uma totalmente. Absurda, sabe? É indesejável a gente até falar nisso. Só que falar nisso. Mas isso. É indesejável, vamos mas passar. Só um rápido comentário. Pior do que isso, o povo brasileiro, o povo que eu chamo povão. Eu não estou chamando elite de povo. Eu estou me chamando de povo, porque eu sou povo. Nós, e se tivermos a triste sorte de ter um governante dessa natureza, meu amigo, as consequências são maiores do que as que alguém possa imaginar. Desde o fato do extermínio da população. Pobre. Obviamente pobre. Aos privilégios dos ricos. Aí você vai fazer um comparativo e dizer, meu Deus do céu, está acontecendo no nosso tempo? Então, é por isso que 2018 é muito importante o processo eleitoral. Exatamente, Fátima. E agora a gente vai para um rápido intervalo. No próximo bloco a gente vai fazer a leitura dos comentários que vocês mandaram e estão mandando para a gente. Até daqui a pouco. O SINT-RN está presente através da revista Extra Classe. É uma revista de formação. Tem caráter opinativo e analítico. Expressa as ideias do sindicato na defesa dos trabalhadores em educação, enquanto integrantes da classe trabalhadora. Tem como propósito maior o combate à manipulação política e tenta alienar a classe trabalhadora. O SINT está presente através do rádio. Os programas de rádio são veiculados pelas regionais e núcleos do sindicato com o mesmo propósito do programa de TV e leva a mensagem da luta da categoria, aonde não chega o sinal da TV Ponta Negra ou há dificuldade de conexão com a internet. Há também a versão radiofônica do programa Extra Classe, que ganhou o nome de Extra Classe Estadual. Estamos de volta com a Extra Classe Web TV ao vivo e, Fátima, a gente vai fazer aqui a leitura dos comentários, vamos ver o que o pessoal está aqui conversando com a gente. Vamos aí. Temos aqui a Eleonora Santos que diz o seguinte: por favor, notícias do pagamento. Sem chance até semana que vem? Uma pergunta difícil, né? Eleonora, primeiro, boa tarde para você, um grande abraço. Dizer que nós estamos lutando e que segunda-feira
a partir das 10 horas da manhã, estaremos convocando a todos e a todas a comparecerem à frente da governadoria, onde vamos aguardar uma audiência que deverá ocorrer às 15 horas. E se não ocorrer, nós vamos tomar medidas lá, juntamente com o fórum, de uma vigilância mais dura para esse calendário aparecer. Então, ato público às 10 horas da segunda-feira, em frente à governadoria, e vai ter audiência, né, às 15 horas com o fórum e o governador, até que ele não desmarque. Até né? que ele não desmarque, porque se ele não desmarcar, eu acho que a gente vai ficar por lá, viu? Pois é. E lembrando que o projeto da alíquota pode ser votado a qualquer momento. Também. Né? Vamos seguindo aqui. Perdão. Aqui é a Juciana Mirna, diretora do Sinte, né, professora Juciana, diz o seguinte: o que Fátima Cardoso está discutindo é um projeto político de país e que é preciso discutir sim. Então, recado dado, Juciana, obrigado pelo comentário. Um abraço, Juciana. Aqui a Maria Melo diz o seguinte: disse que você falou tudo, disse tudo. Obrigado, Maria, pelo comentário. Um grande abraço, Maria. Maria Melo. Vamos lá seguindo. Temos aqui a Simonete Almeida, que é diretora de organização da capital do Sinte-RN. Ela diz o seguinte: voltamos e elegemos um projeto político popular voltado para o social. Não voltamos nesse projeto que está sendo executado pelo golpe. É exatamente isso, né? Que teve a deposição de uma presidenta democraticamente eleita e está aí o resultado, né? O resultado de um golpe que, esse golpe, em princípio, alguém achou que era dado ao Partido dos Trabalhadores. E a gente sempre, como Simonete está afirmando, um abraço, Simonete, como a gente tem sempre afirmado, o golpe foi na população pobre deste país. O resultado está já, os grandes reflexos aí. Né? O orçamento, por exemplo, da União, com cortes dramáticos para as áreas de políticas sociais, políticas para a classe trabalhadora. Exatamente, obrigado pelo comentário, Simonete, aquele abraço. Temos aqui a Noêmia Carvalho, que diz o seguinte, ela indaga, né? Vão votar no Bolsonaro? Lembre que quando votaram no Fernando Collor, achando que era a salvação, exatamente. Né? O Collor foi eleito em 89, né? Se achava que seria a salvação, e temos aí, já que citaram o nome, né? Temos aí o Bolsonaro, que muita gente disse que vai ser a salvação do país, mas a gente sabe, né, Fátima, que... Olha, Noemi, eu acho que você está correta. Eu né, acho que ela está você... correta, né? E que quem acha que ele é salvação está redondamente enganado. Obrigado pelo comentário, Noemi. Eu acho que ela traz, Denô, uma coisa muito importante para a gente avaliar. Um comparativo importante. Você pegue entre a ação concreta, a ação materializada e o discurso. Discurso fácil, né? Discurso fácil. Né? Discurso fácil. É o que ele está fazendo. Pior que ele não está enganando. Eu ressalto isso porque tem hoje a obrigação pelo Congresso de fazer isso. Ressalto isso. A última dele foi dizer que ia dotar os PM de todas as condições de reagir. Quando a política pública para a segurança deveria ser segurança, aí vai ser morte. Né? Ontem a UOL passou isso, né, uma declaração dele dizendo que ele diz que os PMs é para matar mesmo, em serviço porque a gente sabe, Fátima, e é para matar mesmo. Que a gente sabe que a gente tem uma PM que mata bastante, como também morre, mas que já mata bastante. Ele quer aumentar isso. A criminalidade. Ele tá, veja só a compreensão, gerando uma violência extrema. Porque quem ouviu se indignou. Quem está no conflito já deve estar armado. E os policiais, que são policiais de boa índole, esses estão dizendo, meu Deus, estão me metendo aonde? Estão me metendo aonde? Estão me metendo num fogo cruzado. Vai sobrar para minha família, vai sobrar para mim mesmo. Quer dizer, é muito o conceito de vida, o conceito de segurança, o conceito de saúde, tudo isso está numa declaração que não é só polêmica. Eu não acho a declaração polêmica. Eu acho a declaração perigosa. Uma coisa é eu gerar a polêmica e não ter o perigo por trás. A outra coisa é você ver o perigo. Você está
levando cada vez mais a um índice de violência que você não vai ter. Isso aí, Fátima... Vai ter fim. Isso aí, Fátima, isso é o de menos, né? Isso é o resultado de quem diz isso, de uma leitura equivocada de mundo e também de despreparo. Né? Nada de humano, me parece. Né? Pois é, despreparo de conhecimento enorme que a gente percebe. Bem, enfim, vamos seguindo. Temos aqui a professora Gidália Andrade, que é a diretora da Educação Infantil do SINTERRN, que ela diz o seguinte: professora Fátima Cardoso, como sempre, é uma guerreira e símbolo de luta. Obrigado, Gidália, pelo comentário. Obrigada, Gidália, um abraço. Estamos falando ao mesmo tempo já pela segunda vez. Pois é, temos aqui mais um comentário da Noêmia Carvalho, que diz o seguinte: também estou esperando meu abono de permanência. Eu também disse, aqui o comentário dela registrado, ela está esperando o pagamento. Isso. Noêmia, se você não ingressou na justiça, ingresse logo, procure nossos advogados e ingresse na justiça. A gente sabe que demora, mas sai, certo? Inclusive já foi feito o primeiro bloqueio de pagamento da ação dos funcionários, né? Um grupo que faz parte, uma cadeirante, o juiz já fez o bloqueio e nós estamos esperando que já saia o primeiro pagamento relativo ao período de 2012 2014 daquela ação dos funcionários. Demora, mas sai. É importante, Noemi, você fazer isso. Temos aqui mais um comentário da professora Jussiana, que diz o seguinte: somos de esquerda e defendemos os interesses da classe trabalhadora. É isso, Jussiana. Ok, Jussiana, vamos seguindo. Simonete Almeida mandou outro recado: nós somos de esquerda e defendemos a nossa classe, a nossa categoria. Muito bem, Simonete. Não só a nossa categoria, mas pelo próprio projeto de luta do nosso sindicato, nós estamos defendendo também as famílias da nossa categoria, nós estamos também defendendo aqueles que não têm voz e que não podem chegar, por exemplo, aqui para dizer: olha como é que vem uma reforma da Previdência agora e eu não me aposento mais, eu tenho que contribuir 40 anos, e se não contribuir 40 anos, eu não me aposento mais, a proporcionalidade inexiste. Quer dizer, são essas coisas que a gente trava com a sociedade aqui e que leva a sociedade à defesa daqueles que não podem estar ocupando esse espaço como nós estamos. Exatamente, Fátima. Temos aqui o comentário do Enoque Vieira, professor Enoque Vieira, que é diretor de formação sindical e educacional do SINTERRN, que diz o seguinte: a greve é o nosso maior instrumento de luta e, pelo que tudo indica, nós começaremos o ano letivo 2018 em greve. Então, comentário registrado, Enoque. Obrigado e abraço. Viu? Né? Um grande abraço, Enoque. Lembrando que no nosso congresso, Denô, nós tiramos uma resolução lá de chamar o Fórum dos Servidores para a gente começar com uma grande marcha, no nosso caso, em defesa da educação, e a gente vai conversar com o Fórum, uma marcha em defesa do serviço e do servidor público, rumo a uma greve geral, sim. Não que a gente goste de fazer greve, mas é porque o Estado e os municípios estão abandonando os serviços públicos e estão abandonando os servidores. Não é fácil, desde 2016 que a gente amarga. Salários atrasados. Agosto de 2016 foi o primeiro mês de atraso dos aposentados e pensionistas e de outros servidores do Estado. E de lá para cá não tem solução. A solução que o governo achou foi levar um pires para pedir a esmola ao governo federal e seguir a política dele aumentando a alíquota do nosso IPERN, da Previdência. Exatamente, a cartilha do governo federal. Temos aqui o comentário da Terezinha Rego, que diz o seguinte: até hoje não recebi meu abono de permanência. Então, Terezinha, registrado aí seu comentário, né, Fátima? TT, você procure a nossa assessoria jurídica. Eu não me recordo se você já me informou se recorreu ou não, mas se recorreu, nós estamos vigilantes com todos os processos. E se não, procure a nossa assessoria jurídica. Temos aqui o comentário mais um comentário da Noêmia Carvalho, que diz o seguinte: trabalhei 31 anos e sem ter o meu direito à licença prêmio. Está há 3 anos na justiça esperando receber os valores. Você vê, Fátima, como o tempo da justiça demora. E como a gente, esses sindicatos, conhece a vida e o dia a dia da nossa categoria. 3 anos. Isso é um abuso, Denô. E isto é um abuso, isso se constitui num ato que a justiça
deveria tornar ré o gestor público. Não, a justiça finalmente entendeu que tem direito, mas ainda demora a julgar, ainda demora a bloquear o dinheiro para fazer o pagamento, como Noêmia está aí relatando o tempo. E eu estou relatando exatamente que era para a justiça dizer, não, governante, você tem uma lei aqui, essa lei precisa ser cumprida. É para pagar, é agora. É para pagar, é já. É para conceder agora, é para conceder já. Eu fico me perguntando, nesses poderes, os servidores sofrem igual a gente? Acho que não. Acho que não. A começar pelos salários, que são completamente diferentes do nosso. Temos aqui o comentário da Isaura Freire, que diz o seguinte, ela pergunta se há alguma notícia do pagamento, né? A gente já falou, Isaura, que até o momento, sem perspectiva, né, o governo não anunciou, que saiu nas redes sociais, né, um comentário que alguém inventou, um comentário maldoso, né, fixando lá datas que o governo iria pagar os meses de novembro, dezembro e o 13º, mas é mentira. É mentira, Denô, mas segunda-feira, não é, nós vamos ter uma atividade a partir das 10 horas no centro administrativo em frente à governadoria e nós estamos chamando a categoria porque está marcado uma audiência às 15 horas. Se ele não remarcar, não é, a audiência, mas o movimento está mantido. É bom e é interessante que passe de um para outro e até lá a gente mobilize o maior número possível, porque a nossa cobrança é o salário de novembro, o 13º e o salário de dezembro. São 90 dias que eu digo que nós estamos sem salário. Exatamente, Fátima Cardoso. E domingo que vem a gente tem mais um Extra Classe TV com a apresentação do Leuton Lima e você vai conferir agora um resumo do que vai ao ar do programa de domingo. Ok, Denô. O programa do Cinti-RN desta semana vai mostrar a vitória dos servidores que conseguiram barrar a votação do aumento do desconto da Previdência na Assembleia Legislativa. No estúdio, a coordenadora do Cinti-RN, professora Fátima Cardoso, fala das novas diretrizes de luta do sindicato aprovadas no último Congresso. Tem também a festa da resistência dos aposentados e aposentadas da educação. O programa Extra Classe TV vai ao ar todos os domingos pela TV Ponta Negra, agora às 8h45 da manhã, por causa do horário de verão. Mas você pode ouvir a versão radiofônica nos programas das regionais do sindicato e ainda assisti-lo nas mídias do Cinti-RN na internet, site, fanpage e no canal do YouTube. É isso aí, parabéns pelo trabalho, Denô. Grande abraço aí para a nossa coordenadora, a professora Fátima Cardoso, e para todos e todas que estão assistindo essa transmissão ao vivo. Ok, Leilton, valeu. Aquele abraço, né? Que a gente manda sim, sem dúvida. Inclusive, eu já traí Denô 2 vezes aqui, Leilton. ela me confundiu, viu, Leilton? Ela chamou por você. É saudade. É saudade. Embora nós estivemos ontem, não é? Mas a saudade é permanente. É permanente e nem sempre dá tempo de tempo é tão pouco, não dá tempo de matar a saudade. Temos aqui o comentário da Francisca Ferreira de Souza, que diz o seguinte: mais de um ano que ela se aposentou, né? Que ela não complementa, mas a gente não sabe se ela está na situação de receber o pagamento com atraso ou se ela pediu para se aposentar e não está conseguindo, né? Não ficou claro aqui para a gente. Mas obrigado pelo comentário, Francisca. Francisca, um abraço e manda esse comentário que a gente depois toma as providências para responder. Temos aqui o comentário da Eliene Bandeira, que diz o seguinte: vamos renovar o governo do Estado e as assembleias estadual e federal, né? Então, renovação de 2018, né, Fátima? É isso, Eliene. Um abraço grande, companheira. Bem, Fátima, é isso, né? A gente agradece a sua, mais uma vez, participação, batendo papo com a categoria, né? E, enfim, obrigado, né? Eu que agradeço, quero desejar um bom final de semana a todos e a todas. Espero que a gente tenha contribuído de alguma maneira com todo esse processo que a gente tem de disputa, de construção da luta. Não vamos ficar desanimados, porque às vezes as pessoas, quando veem assim, né, aquela nuvem escura, correm logo com medo da grande chuva. Eu digo, que beleza que vem chuva. Que coisa boa chegar a chuva. Então, é isso. Não vamos nos desanimar, vamos tocar para frente a nossa luta. Eu, mesmo em recuperação, Denô, mas estou fazendo o possível para contribuir e espero que a categoria
esteja presente segunda-feira, a partir das 10 horas, em frente à governadoria. Vamos aguardar esta audiência e vamos arrancar este calendário de pagamento. Exatamente, Fátima. Obrigado mais uma vez. E é isso, a gente vai encerrando essa transmissão. A gente agradece a participação, os comentários, a paciência, a audiência e, reforçando o que Fátima disse, segunda-feira às 10 horas, em frente à governadoria, tem um ato público, né, unificado do Fórum Estadual dos Servidores e Trabalhadores do Estado, né, para cobrar o calendário de pagamento, e às 15 horas, mesmo dia, segunda-feira, está previsto uma audiência entre o Fórum e o governo, né? Essa audiência seria hoje, mas o governo remarcou. E também lembrando que vocês devem ficar atentos, porque a qualquer momento o governo pode colocar em votação o projeto que aumenta a alíquota previdenciária. E qualquer novidade, né, Fátima, o Cinti vai lá fazer a convocatória. E lembrando também que para terça-feira que vem, 19, e quarta-feira, 20, tem a distribuição das senhas da festa do Cinti RN, a festa tradicional de fim de ano, que a distribuição vai ser feita das 8 da manhã às 17 horas, né, apenas ao filiado, mediante a apresentação do contra-cheque e também a doação de 1 quilo de alimento não perecível, que vai ser destinado à campanha SOS Aposentados, né, os aposentados que estão aí passando por essa situação de amargando atrás de salários, né, que vem se arrastando aí há mais de um ano, né, sendo pago fora do prazo. Então, é isso, né? Se você quiser continuar ligado nas notícias do Cinti RN, acesse o site, o Facebook, o Twitter, o Instagram e o canal no YouTube. E domingo, lembrando, às 8h45 na TV Ponta Negra, tem o Extra Classe TV com a apresentação do Leilton Lima. E é isso. Próxima sexta-feira vamos estar aqui de novo, às 15 horas, com mais uma transmissão ao vivo, com mais um Extra Classe Web TV ao vivo. Obrigado, bom final de semana. Tchau. O Cinti RN está presente através do Facebook. A fanpage do Cinti RN é atualizada várias vezes ao dia, como notícias provenientes do portal do sindicato e de sites afins. A fanpage mantém um serviço de relacionamento onde os filiados e demais interessados podem obter respostas online a questões apresentadas na forma de comentários e mensagens. O Cinti RN está presente através do jornal. O jornal Extra Classe é usado para aprofundar as notícias específicas da luta, analisando-as e expressando opiniões que ajudem na formação da consciência de luta da categoria e preparando-a para os embates. As matérias e artigos dão subsídios à luta, com argumentos fundamentados em dados e fatos. O Cinti RN está presente através da revista. Extra Classe é uma revista de formação. Tem caráter opinativo e analítico. Expressa as ideias do sindicato na defesa dos trabalhadores em educação, enquanto integrantes da classe trabalhadora. Tem como propósito maior o combate à manipulação política e tenta alienar a classe trabalhadora. O Cinti está presente através do rádio. Os programas de rádio são veiculados pelas regionais e núcleos do sindicato com o mesmo propósito do programa de TV e leva a mensagem da luta da categoria aonde não chega o sinal da TV Ponta Negra ou há dificuldade de conexão com a internet. Há também a versão radiofônica do programa Extra Classe, que ganhou o nome de Extra Classe Estadual.